Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. E a semana termina com os mercados ainda digerindo as decisões dos bancos centrais. A semana foi intensa na política monetária dos países do G7, com as principais decisões vindas dos Estados Unidos, União Europeia, Banco da Inglaterra e Banco Central do Japão. No caso dos Estados Unidos, o mercado já não esperava uma queda dos juros neste ano, mas em outros casos, a guerra causou impacto e fez com que os agentes passem a ver chances maiores de alta dos juros, como no caso do Banco da Inglaterra para a próxima reunião. Enquanto isso, o petróleo segue pressionado, mas com um pouco de alívio depois de chegar perto dos $120. A commodity opera hoje na casa dos $108. E aqui no Brasil, as atenções se voltam para Brasília. Ontem, Haddad oficializou sua saída do Ministério da Fazenda para ser candidato ao governo de São Paulo e também anunciou Dário Durigan como substituto na pasta. Outro ponto de atenção são os impactos da guerra no preço dos combustíveis e as medidas do governo que tenta evitar uma nova greve dos caminhoneiros. Hoje, às 11 horas da manhã, ocorre uma coletiva de imprensa do Ministério dos Transportes para detalhar as novas regras para o cumprimento do piso mínimo do frete. E ainda falando dos efeitos da guerra, analistas estão alertando sobre os preços do petróleo. Apesar de uma ligeira queda nesta sexta, os preços devem permanecer elevados até 2027, segundo o banco Goldman Sachs. A commodity já chegou a subir acima dos $119 por barril, com os conflitos agravando temores sobre o fornecimento de energia. Os analistas do Banco de Investimento alertam que a persistência de choques de oferta reforça o risco de que os preços do petróleo possam permanecer acima de $100 por mais tempo. O Goldman Sachs reforçou o risco de interrupções prolongadas e perdas persistentes de oferta. E Fernando Haddad deixou o Ministério da Fazenda, dando lugar a Dário Durigan à frente da pasta. Apesar de deixar um PIB aquecido, a gestão de Haddad também foi marcada por uma piora fiscal. Mas um de seus marcos é justamente o arcabouço. Essa é a avaliação do analista de política Eric Decá. Vamos ouvir um trecho. Ele chega num ambiente que ele era questionado até pelo próprio PT. Ele era questionado pelo mercado financeiro, em razão da capacidade dele conduzir uma agenda de equilíbrio fiscal, e dentro do próprio PT, que viam ele com um viés muito ao centro. E o Haddad apoiou muito no começo do governo do próprio PT, quando ele estabeleceu o arcabouço fiscal. Então, Débora, eu acho que a grande vitória do Haddad, se a gente for resumir tudo, tiveram várias propostas, é o arcabouço fiscal. Por quê? O arcabouço fiscal veio dentro de um contexto em que o teto do gasto também já estava sendo questionado, o teto do gasto que foi estabelecido pelo governo anterior, e ele ali, já no segundo semestre de 2023, conseguiu então calçar o arcabouço fiscal, e isso, de certa forma, deu uma certa previsibilidade para os demais anos. E este foi o CNN Mercado. Eu volto às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Fique agora com o Live CNN. Até mais.